Atenção, atenção! Preste atenção, o recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito ou cheque especial. Para você saber se existem juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, você vai pegar agora o telefone, vai ligar para esse número ou chamar no WhatsApp para saber se existem irregularidades no seu contrato. Então ligue, não perca tempo. Se você está passando aí pelo processo de busca e apreensão do seu carro ou se já até perdeu o seu carro, você vai entrar em contato, porque se o seu direito existe, você tem que buscar. Você não vai perder dinheiro, você pagou, e aí perdeu o carro, tem que buscar o que você pagou de volta, o carro não é seu. Então, se o direito existe, está aí para te defender. Busque 2559-8877, 99695-3077. Além de reduzir o valor da parcela do seu financiamento, você ainda pode receber de volta o valor pago devidamente corrigido e até mesmo em dobro, caso seja identificado juros abusivos no seu contrato de financiamento. Não perca a oportunidade e nem tempo, e principalmente dinheiro. 2559-8877, 99695-3077. Ligue agora. Vou falar do Lauro, hein? Goleiro Lauro apresentado ontem lá no CT de Vespasiano, contrato até o final do ano, mas provavelmente depois da Libertadores ele deve seguir para outro clube, mesmo sendo jogador do Atlético. Pode, não estou dizendo que vai, né? E aí, agradecendo por um grande time, a oportunidade de passar sua experiência para a equipe. Vamos rodar aí, mostra aí, mostra aí. Dia de reapresentação e a volta aos trabalhos teve novidades. Douglas Santos e Cleiton estão de volta ao time depois de servirem a seleção olímpica. Mas o destaque do dia não estava nesse meio aí não. Estava lá no cantinho, treinando sem parar. O goleiro Lauro é o novo contratado do Atlético. Reunimos a comissão técnica, o Carlinhos, o Aguirre, eu, o Daniel, o Chiquinho, treinador de goleiro, e tomamos a decisão mais sensata que teria que ser tomada. O Atlético está contratando o Lauro, confiando nele e fazendo com ele um contrato até 31 de dezembro. E no primeiro dia de trabalho não teve moleza. Muitos já estavam descansando e Lauro estava lá, aprimorando as defesas. Pensa que é fácil? Goleiro é sempre o primeiro e o último a sair de campo. Bom, depois de muito trabalho, o goleiro Lauro entrou ali, vai tomar um banho e se preparar para a primeira coletiva com a camisa do Atlético. Daqui para frente, a responsabilidade será enorme. Lauro será inscrito na Libertadores, no lugar do goleiro Giovani. No caminho até a sala de imprensa, um leve sorriso. E na entrevista, gratidão pela oportunidade. Esperava que houvessem outras propostas, mas não de um time do quilate do Atlético Mineiro. E por isso que é a minha felicidade de estar aqui e a minha vontade de retribuir da melhor maneira possível a confiança que está sendo me dada. Lauro estava no Lajeadense do Rio Grande do Sul. Já vestiu a camisa do Inter e do Cruzeiro. E acredite, é um goleiro que gosta de fazer gols. Eu tive a oportunidade de fazer gol, né? 2 gols que ficaram marcados na história do futebol e ainda mais contra o mesmo time e o Flamengo, né? Mas vou te dizer, eu invejo o Vitor, né? Que foi herói embaixo do gol, defendendo bolas e principalmente aquele pênalti tão decisivo, né? Pelo menos nas próximas semanas, Lauro e o Wilson vão dividir o gol atleticano. Mistura de experiência e juventude. Um tem 35 anos, o outro apenas 19. Qual deles leva melhor? Só o tempo dirá. Confia-se mais em goleiros experientes, mesmo que os jovens sejam bons, né? Passem segurança, sejam bons goleiros e tal. O goleiro, com o tempo, ele vai ganhando. O Jefferson talvez seja um grande exemplo, né, Edmar? Para ser citado. O Jefferson era bom goleiro, mas com o tempo, e agora que já ultrapassou a barreira dos 30 aí, é que ele começou a chegar à seleção e tal, e é um goleiro seguro. Com questionamentos, mas, né? O Genta está dizendo aqui no meu ouvido que está entre os 5 melhores goleiros do país. Essa é a regra, né? O goleiro ficando bom com o tempo. A exceção é o goleiro já sair preparado. Igual o do Milan, tem 17 anos, já tem oferta de 160 milhões. Mas é raro, né? Esse é o ponto fora da curva. Agora, você fora. melhorando com o tempo, chegando à seleção com 10 anos de carreira, isso é o normal. E como
como o Jefferson sofreu, né? Eu acho que o Jefferson é um grande exemplo para quem está começando para os garotos e tal. Jogador de futebol é muito difícil, né? A gente fala assim, 20 anos, fala assim, nossa, né? Mas é tão novo. Agora, aí ele né? tem 35, você fala assim, nossa, já acabou. Só para citar uma coisa do Lauro, e acho que isso o torcedor do Atlético tem que ter consciência, o Lauro é um dos jogadores mais humildes que eu já tive a chance de conviver na minha vida. Humilde que eu digo não é essa humildade, nossa, todo mundo é melhor, né? Não é isso, não. É a humildade do reconhecimento dos momentos que ele vive, das situações que ele passa. E quando ele chega, ele tem plena consciência da titularidade absoluta e inquestionável, que é a do Vitor. Ele tem plena noção do garoto que precisa do apoio, que é o Wilson. Ele tem consciência da oportunidade que ele está tendo de chegar num time que tem esse histórico, né, neste momento de Libertadores, que é um dos principais, é a segunda melhor equipe dessa disputa da Libertadores, da responsabilidade dele e de um respeito com o clube, com quem passou, com quem está lá e tal. O Lauro, ele é um jogador de grupo, assim, fantástico. Eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito no que diz respeito a esse diálogo. A entrevista coletiva dele foi sensacional. Ele é fantástico. Ele mostrou, passou pra gente, pelo menos, que ele está muito consciente do que ele veio fazer no Atlético, por que ele está no Atlético. Então, ele não está... O proveito que ele está tirando é de estar novamente num grande clube e de dar uma sequência na carreira, mas ele sabe, ele está consciente que ele chegou aqui para... Não vai ser titular, não vai ser o goleiro do Atlético. A entrevista dele foi legal por causa disso. E o Aguirre, eu acredito que para o final de semana o Wilson vai ser o goleiro titular do Atlético e para o jogo no Equador também. Porque já está regularizado. A falha aconteceu contra o Cruzeiro, mas tem N justificativas para a falha. Primeiro, ele muito tempo sem jogar, o goleiro precisa de ritmo. Um dos pontos fundamentais do Giovani ter entrado depois da lesão do Vitor, ter entrado bem, é porque ele já tinha jogado 3 vezes, tinha jogado o Clássico contra o América. O Wilson estava só treinando. Falhou no Clássico? Ponto. Falhou, qualquer goleiro falha, ele teve a infelicidade de falhar naquele lance, num lance que definiu o Clássico, mas se eu sou o Aguirre, eu manteria o Wilson como titular até a volta do Wilson. Você sabe, tem um jornalista lá de São Paulo, que eu gosto muito, é o Paulo Massini, que é da CBN lá de São Paulo. Ele hoje fez um post no Twitter questionando esse posicionamento do não tem ritmo. Falando, poxa, é estranho colocar um jogador para jogar e dizer, não, ele não está com ritmo. Né? Os treinamentos não existem para isso. Quando ele está voltando de uma contusão, está muito tempo fora, talvez seja... Não, mas isso não é contusão. Compreensível esse raciocínio, mas eu concordo com ele. Eu não vi o que ele disse, né? Talvez tenha algumas nuances aí que talvez eu discorde, mas em geral eu também acho. Porque o treinamento, pelo menos em grande medida, você pode até dizer que perde um pouquinho, que não está tão no ritmo, mas não desse jeito que as pessoas colocam, né? Boa dose de ritmo, digamos assim, acho que o treinamento já dá. Pode não ser exatamente a mesma coisa, pode ter uma questão ali de ter ritmo de jogo, que é diferente, mas muita gente coloca de uma forma muito exagerada. Parece que o treinamento não vale para nada, né? Parece que o cara está com 0 de ritmo. Isso. E não é, né? Pode não ser 100%, mas tá alguma coisa próximo disso. Porque você foi bem quando você falou que o treinamento te dá boa dose de ritmo, mas não te dá um ritmo de jogo. Eu nunca joguei futebol profissional, mas já joguei basquete, handebol e... Queimada. Treino é treino, jogo é jogo. Treino é uma coisa. Você jogar a partida valendo ali, é alucinante o ritmo de um jogo. De treino é outra coisa. Olha que de um jogo de esporte amador. Treino é treino, jogo a jogo, jogo de estadual é um ritmo, jogo de brasileiro é outro, jogo de Libertadores é outro. Ontem o Sacha do Internacional estava dando uma entrevista, perguntaram para ele sobre a fase de classificação do Gauchão. Ele falou, meu Deus, eu rezo todo dia para acabar essa fase de classificação. Tá vendo só? Não dá. E é verdade. Tá vendo só? Agora, só para completar essa questão de ritmo, você sabe que o Flávio Tênis, quando ele era o preparador de goleiros, tanto do Cruzeiro, depois do Atlético, ele tinha... Flávio Tênis. Ele tinha, por exemplo, goleiro, né, que era especificamente o caso dele, os goleiros reservas treinavam muito mais do que os titulares. Por exemplo, em determinados momentos, ele tirava o titular daquela história, porque ele tinha uma planilha exatamente para poder tentar fazer com que esses que tivessem um ritmo melhor
para encarar uma partida quando entrassem. E você vê que o Flávio foi considerado durante muito tempo, tanto no Corinthians, né, o melhor preparador de goleiros do Brasil, e ele tinha um trabalho específico e determinante para os reservas. Até no caso do Gomes, que ele depois acabou indo para a Holanda para acompanhar o Gomes disse que ressente muito de quando ele veio, e a queda do Gomes foi exatamente quando ele voltou para o Brasil, exatamente por isso. Ele faz um trabalho diferente em relação aos goleiros. Falar em treino e ritmo, não sei se a gente vai abordar isso aqui hoje, mas eu lembrei agora, não entendi mesmo, é a primeira vez que eu vejo, o Casares e o Eraso irem para o Equador, não voltarem para Belo Horizonte e treinar. Primeiro, eles não estavam no Equador, Colômbia. Eles estavam na Colômbia. Isso. Pega o avião, vem para cá, continua treinando e volta semana que vem para o Equador. Qual que é o problema? Sinceramente, eu também não entrou na minha cabeça, não consegui entender. Seria até legal, né? O pessoal do Atlético aí que estiver assistindo o programa, eles sempre assistem, o Cássio, o Domênico, que nos explicassem. Né? Aliás, para nós não, né? Para quem está em casa, o porquê de Casares e Eraso irem direto para lá. Foi um acordo de fisiologia, de preparação física, entraram em acordo com o preparador físico da seleção do Equador. Eles entendem muito mais que eu. Aliás, eu não entendo bolhufas de fisiologia e preparação física, mas eu queria entender, eu queria que fosse melhor explicado por quê que... eu não sei se é isso, mas uma coisa, desculpa, que eu sei até porque... por causa da nossa transmissão na Itatiaia, a gente fica sabendo a logística, assim, como é para chegar no Equador. Às vezes é um pouco complicado, viu? Tava vendo os voos aí. Pode não ser tão longe, mas não existem tantas opções de voo assim, grande, daqui para cá. A distância é muito grande. Vem da Colômbia para cá, treina, participa do jogo. Sábado. Não, mas o que eu estou dizendo, às vezes, eles. Como é mineiro, né? Não é um jogo tão importante assim, vamos falar a verdade. Isso. E você soma o fato de que a distância e os voos daqui para o Equador não são tão fáceis. Talvez eles tenham avaliado que seria melhor. O desgaste, possível. Que eles já explicação tem, óbvio. Deixa eu só pegar uma carona ainda, já que a gente está falando de jogador que chegou e tal. Carlos Eduardo, ontem a gente falou aqui, o André, o grande amigo André, mandou a foto de que ele estava almoçando com o Maluf e tal. O Léo Gomide postou a informação, outros repórteres também trouxeram informações que o Atlético poderia confirmar o Carlos Eduardo. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Lincoln, que jogou no Atlético, hoje é um grande empresário. E o Lincoln estava dizendo que agrada muito, que ele não foi bem no Flamengo, mas que agrada muito a contratação dele. Que ele acha que pode ser um jogador importante. Bem. O Carlos Eduardo foi muito mal no Flamengo, mas foi muito bem na Alemanha, local que o Lincoln conhece bastante. O Lincoln é ídolo no futebol alemão. Então ele sabe, o Carlos Eduardo jogou muito bem no Hoffenheim. Não foi bem no Flamengo. Aí fica aquela pergunta, qual que é o Carlos Eduardo vai chegar? E ele se baseou na passagem pela Alemanha, que conhece muito bem aquele mercado. Se eu não chamar, no Flamengo, ninguém jogou. Se eu não chamar, isso é curioso. O Muricy, que é um baita treinador lá. Não, o Alex não jogou nada no Flamengo e arrebentou no Cruzeiro depois. Kika, cadê a Kika? Kika, vamos girar agora a participação do torcedor do Atlético, Kika. O @Thales13, lembrando que Casares está fazendo muita falta no Galo e pegando banco no Equador. O Anísio Duarte não acompanha o Lauro, mas já gostei do histórico. Vamos para cima. Joyce Morena, o Galo está queimando o Wilson com essa contratação. O Lauro tem que ser reserva dele. E o Diego Vasconcelos, não conheço o goleiro, mas pelo que estão falando, é capaz desse Lauro fazer mais gols que o Lucas Prato. Pô, que trairagem, poxa, que trairagem. Ele fez 2 na carreira, né? 2 gols. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco na volta a gente fala mais sobre Cruzeiro. Vamos girar também a participação do torcedor no @os donos da bola MG no Band Zap. 2 minutinhos só, até já.